vamos começar pelo início ali. Como é que o Kleber Toda, de onde o Kleber Toda tirou essa ideia de ser engenheiro civil? Lá Eu, atrás, lá da adolescência, como é que foi essa história? olha, eu sempre falo, quando eu encontro os meus amigos, que o exército é uma mãe, né? E de verdade, o exército foi uma mãe para mim. Uhum. Na verdade, eu não queria ser engenheiro civil. Eu queria ser jurista, queria ser advogado. E Aham. aí, em 2009, eu entrei no departamento de engenharia, Aonde isso? Dentro do exército já? lá no DEC, no exército, lá em Brasília, no Aham. quartel-general. E um dos meus chefes me obrigou a fazer um curso técnico. Falou assim, ó, você vai fazer o curso que a gente vai fiscalizar a obra. E aí, na época eu fiz um curso de finanças pessoais e ele era do DEC, aí eu, muito curioso ali, fui questionar ele algumas coisas e aí acabou que, vem trabalhar comigo no DEC que eu vou te ajudar. E aí, quando eu cheguei lá, O curso ele técnico era no DEC. era no Senai, no Ah. Senai. Só E. que, eu não sei se você lembra, na época tinha o projeto Soldado Cidadão, Ah, entendi. que o exército mandava os Sim, soldados, os sim. cabos, os militares para ir fazer o curso Então no você já Senai. estava servindo e aí você foi fazer esse curso técnico Isso, eu pelo fui exército no fazer. Senac. E aí depois no curso de edificações, que é o curso técnico da engenharia, Uhum. eu descobri que eu gostava e desisti do Do direito e fui direito. fazer, já engatei direto ali no pré-vestibular e entrei na faculdade. Ah, mas nessa época você já estava fazendo direito ou não? Não, não, tava Não, não. só tinha ideia só. É. E só para o pessoal saber o que que é DEC DEC é Departamento de Engenharia e Construção. e qual que era o trabalho lá nessa época? Como é que você entrou lá fazendo o quê? Como é que é? 2009, por incrível que pareça, eu entrei para ser auxiliar de licitações. Auxiliar de licitações. Então, eu fazia parte da equipe de licitações Aham. e como licitação lá era basicamente de Recebia os obras, processos, acompanhava, acompanhava. fiscalizava a documentação lá das empresas, ajudava nos pregões. Aí, 2010 eu virei pregoeiro lá por um ano, pelo menos. Nossa, essa função aí foi a que me foi estopim para eu sair do exército, foi É pregoeiro. puxado, né? É demais. Nossa senhora. E a pressão, muita pressão. Muita pressão, e eu falei, cara, já que é pra eu ter pressão, vou ter pressão lá fora. E o que é muito diferente dessa função de pregoeiro, porque quando você lida com militares, é uma coisa totalmente diferente de você lidar com o pessoal civil. Uhum, Então, na época, gerou um estresse muito grande, porque você precisava lidar com o público civil, sim. né? É muito diferente de lidar com o público militar, com É o o ambiente jogo de interno. corpo, né? Exatamente. É estressante. Show. Aí virou pregoeiro, e nisso já começou a fazer o curso técnico, era qual técnico em edificações, né? Edificações, eu Ficou fiz quanto tempo? Foi um ano? 2 anos, 2 anos. Rapaz, foi um curso bom, hein? Pelo Curso exército. bom, 2 anos Top, hein? técnico. E aí, tão logo eu entrei no curso, fui promovido, né, por conta já do curso. E Aham. aí, Promovido a quê? terminei promovido a terceiro sargento. Ah, terceiro cão. É, cara, é engraçado essa história do curso, porque como eu era pregoeiro lá no DEC, e o meu chefe, Nossa, isso era pregoeiro com soldado? como Com cabo, cabo. como cabo, você Ah, vê. não, tinha um. Acho que. Aham. Eu acho que quando eu fui lá fazer o cadastramento no SERPRO, o pessoal ficou até olhando assim, uai, mas nunca veio um cabo aqui pra fazer um Aham. cadastro de pregoeiro. Aí eles ficaram assim, uai, mas. Aí eu falei, uai, me mandaram eu vim. Só obedece. Manda quem tem, É, manda quem pode e obedece quem na tem juízo. época, porque que. Eu acho que foi assim, um pouco de oportunidade pra virar pregoeiro mesmo. Uhum. Porque eu assumi uma carteira de um terceiro sargento que tava lá há uns 15 anos e tinha ido pra aquela missão no Haiti, né? Uhum. Lembra das missões do Haiti? Sim. Então ele foi pra lá, meu chefe quando me trouxe pro deck falou assim, ó, você tem 3 meses pra assumir a cadeira do cara que tá aí 15 anos. E aí eu fui lá, você Ixi. sabe como é que é, né? Missão dada, Ficou na asa do sargento lá pra aprender. fiquei 24 horas. E aí, quando eu assumi o posto dele lá, eu tive que fazer o cadastro lá no CEP pra poder virar pregoeiro. Ah, e aí você montava qual parte? Como é que, qual que era a função de pregoeiro lá? Você fazia o quê exatamente? Fazia os pregões mesmo, montava a licitação, fazia tudo que precisava. Termo de referência, Termos de tudão, referência, né? tudo. Eu tô tentando lembrar aqui, porque Operava pregão. o solicitante é que tem que fazer o termo de referência, não é? Solicitante do material e tal, aí depois você Sim, monta conforme a lei ali, né? E é. tudo, caminha pra frente. Show. E aí virou o terceiro sargento.
Aí terceiro Nossa sargento senhora. você ficou nessa função Ah, aí não há te quanto tempo? contei, né? Eu ia te falar que foi engraçado o meu curso, porque como eu era pregoeiro, eu não podia faltar aos pregões. E bem no momento do curso, eu tinha pregão durante o curso. Uhum. Acontecia de eu estar lá no meio do curso, que era no Tem que DSUC, operar o pregão. e aí chegava lá a viatura para me buscar para poder operar o pregão. Aí o capitão, que era o instrutor do curso, ficava assim: e aí? E aí? E aí? Pra você ter uma ideia, eu Ah, o não fui curso na de sargento. formatura. Ah, o curso de Exatamente. formação de sargentos. Eu não fui na Entendi. formatura, pra você ter uma ideia. Ah. É, o bom pra não falar que não tem lado bom, é que o pregoeiro geralmente ele consegue se safar. Sai das Não é missões. por um bom motivo, né? Vamos dizer assim, né? Um motivo tão bom assim, mas pelo menos se livra de algumas missão ruim ali em boca podre que a gente chama, né? É, mas a responsabilidade é muito alta, A né? Muito responsabilidade é grande. muito alta. Muito grande. E aí você com o quê? 20 e poucos aninhos tava lá operando pregão. 20 e poucos. 20 e poucos. CPF já tava. É, e aí quando eu terminei o curso Já lá, tava pra depois. jogo, já. Já Você... tava, já tava. Quando eu terminei o curso, foi que eu comecei a fiscalizar a obra lá no DEC. E aí o DEC tinha termo de cooperação com vários outros órgãos, aí eu comecei a rodar as obras, fazer estágio. Legal. Você não chegou a pegar a parte de projeto, não? De. Não, projeto não. A gente Não. não fazia projeto. Projeto era Era a CRO. contratado. Era a CRO, exatamente. A CRO A fazia o CRO, projeto básico e depois contratava os executivos da empresa. exatamente, a empresa que trazia o executivo. E aí você só cobrava, Só fiscalizava, né? só fiscalizava. Massa Nossa, e demais. foi um tempo que eu aprendi muito, viu? Em tudo, sobre tudo. Lá na a CRO, na época ela era um departamento Só do pra Exército. galera contextualizar aí o que que é o DEC dentro do Exército, qual a função e qual é a. Eu te cortei aí, tenta lembrar depois o assunto, mas só pra contextualizar aqui pra galera o que que é o DEC, qual a função dele dentro do Exército e o que que é a CRO e a função dentro do Exército, só pra galera. Então, o DEC é o departamento, é como se fosse um departamento nacional. Ele Uhum. faz a gestão de obras de grande porte do Brasil inteiro. No âmbito Constrói do Exército Brasileiro. ponte, exatamente, no âmbito do Exército. Tem obras fora também com cooperação. Uhum. Então, é, ponte, hidrovia, aeroporto, ferrovia, estrada, tudo que tem de Geralmente obras obra, de infraestrutura, isso, obra de geralmente. infra. É, e a CRO, ela é uma comissão regional, né? Uhum. Então, ela é voltada para a região militar mesmo. Isso. Então, parte de projeto, licitação de obras da região, E aí já fica é com obras ela. mais no nível de aquartelamento, né? Como se Isso, fossem obras exatamente. residenciais, vamos dizer assim. Exatamente. Só Aí que é na verdade, galpão, né? É, reforma, garagens, pavilhões, né? pavilhões, construção de quartéis, essas coisas. Legal. E Pois aí, é. agora sim, continue aí, que a pessoa agora já tá mais contextualizado Mas era isso que com eu ia os órgãos falar. Era isso que eu do ia falar, Exército. era exatamente isso que eu ia falar. Quando eu estava no DEC, aí eu comecei a visitar a CRO, porque Uhum, a CRO fazia parte, fazia já a fiscalização, e o uhum. DEC estava assumindo algumas fiscalizações de órgãos federais, né? Ah, E aí entendi. a CRO não fazia isso na época, né? Aham. E aí ela fiscalizava as obras internas e o departamento de engenharia, com assessoria Começou a 7, fiscalizar começou a fiscalizar. Eu fui o primeiro fiscal. de obra externa. Exatamente, E qual que era engraçada o essa órgão? história. Era o TJDF. TJDF. Ah, Eu que fiz. caraca, Não, não né? foi a primeira. A primeira minha foi um estágio no Ministério Público do DF. Aham. Era a ampliação do segundo pavimento. Mas a primeira obra que eu fiscalizei de verdade foi o TJ. Ah, massa demais. E o que que era a obra? Era a construção do fórum. A Lá de construção do Brasília? fórum do Riacho Fundo 1 e do Recanto das Emas. Massa demais. E aí eu fiz um estágio com o pessoal da CRO no TRF, que era a sede do TRF na Aham. época. Nossa, era muita gente lá, era obra 24 horas, concreto pra todo lado. Eu fiquei com medo na época. Nossa, mas foi uma baita na experiência, hein, mano? Foi, foi. Muita De experiência. aprendizado ali e Experiência de obra, tal. experiência de projeto, fiscalização, tudo. Porque o fiscal do Exército, o fiscal de obras do Exército, ele faz tudo, né? Uhum. Ele verifica toda a parte anteprojeto ali, licitação, né? Participa do projeto, tem que oferecer todo o suporte para o pessoal que Pra são os empresa que tá licitantes prestando para a serviço. empresa e passa por todo o processo, projeto, licitação, execução e entrega, né? Parte da documentação. Massa Foi lá que eu demais. comecei a ver sobre regularização de obra. Os primeiros contatos foi lá mesmo. Massa. O... Veio um cara aqui, um engenheiro, que é parte de engenharia diagnóstica, né? E de avaliações.
E aí, dentro da parte de diagnóstica dele, ele faz auditoria. Ele comentou isso comigo, eu achei muito legal, que ele faz auditoria de processos licitatórios. Aquela de. Como é que fala quando ajuste financeiro, orçamento, quando o orçamento, a empresa alega que o orçamento não tem que ser atualizado. Reajuste. Reajuste financeiro. Reajuste financeiro, econômico financeiro. Isso, aí às vezes isso extrapola para o judicial e aí precisa de um engenheiro de avaliações ali para fazer Pra essa fazer laudo, esse fazer laudo para avaliação, ver quem tem razão na história. É porque o judiciário, ele precisa da parte técnica para fazer. Então, acho que pouca gente sabe disso, mas o judiciário faz a contratação externa desse pessoal. Então, Sim, praticamente são autônomos. É claro que você tem que se cadastrar lá, abre o edital, você se cadastra, mas sim. eles não fazem isso. É, Inclusive, eles têm pessoal de engenharia, mas não fazem, terceirizam mesmo. é para ter impessoalidade ali, né? Imparcialidade. Imparcialidade, É. isso. Só que eu achei legal porque não sabe, porque no exército geralmente a gente mesmo faz essa reanálise aí, né? Que Mas também é por causa do âmbito aí. Ele isso, falou que é obras maiores, tem as né? esferas também, né? Isso. Então, se a empresa solicitar, o que a gente fazia ali aqui no quartel, Aham. se a empresa solicita, teve muito isso agora no tempo Da Covid lá. Isso, exatamente, no tempo do isolamento. Então, eles solicitaram, né, o reajuste, aí alegam lá o que tem que alegar de lei, BNCC, que tá né, aquelas aumentando, coisas, aumentou né? demais, inflação. Exatamente. E aí o engenheiro que está lá responsável, que éramos nós lá na Sim. época, a gente tinha que avaliar e calcular para ver quanto realmente, se o que ele estava pedindo era devido Ou não. e se estava previsto lá no edital, se estava previsto na legislação. Show. E aí, beleza. Aí pegou, começou a fiscalizar, pegou quais obras mais você pegou assim? Quais que foram mais assim, Então, mais marcantes, assim, que te marcou, as mais marcantes, assim, teve alguma? não, aqui mais marcou. Olha, uma das obras que marcou foi essa daqui do Copesp mesmo, a O construção da stand? favela, né? A construção Ah. da favela. Inclusive, eu quero voltar lá para a inauguração. O pessoal falou que Você vai me participou da convidar. fiscalização daquela obra Um lá? pouco, né? Um pouco, Uhum. um pouco. Mas eu tive contato com o projeto, né? Eu fiquei mais nas outras obras, mas a gente estava E todo mundo eles todo dia. entregaram lá, será? Acho que não, ainda não. Cara, mas acho que Você vai... o que que eles estão fazendo lá ainda? Porque acho que deve estar passando batom, né? Eu acho que já tava praticamente pronto, eu acho, quando eu tava Não, ali. mas lá sempre tem alguma coisa para fazer depois, né? Aí vai Uhum. testar, testa, não dá certo, vai ajusta. Teve muito problema por causa da contratação do pessoal, reajuste de contrato, né? Por conta do isolamento, essas coisas aí. E qual que seria? Um centro de treinamento aquilo ali? É um sem treinamento. É. Que simula ali uma área de favela, né? Exatamente, eles se inspiraram numa favela do Rio de Janeiro e criaram uma favela aqui dentro de Goiânia para o pessoal militar treinar. Massa Com L demais. ponto e tudo. Você viu lá, você lembra, Eu né? vi, tem tudo ali, né, O cara? Ficou pessoal faz massa. tudo lá. É praticamente a mesma coisa. Aham. Replicaram mesmo uma favela como E era uma. certamente vai ser uma referência aqui pra América Latina, eu acho, né? Ou não? Não, vem muita gente de fora, dos Estados Unidos, Bolívia, o pessoal vem de todo lugar para treinar, exércitos de outros lugares. Show. Então essa foi a mais legal ali que É, você. teve uma obra muito boa também, que foi o aeroporto de Viracopos. Que teve uma época que a gente foi lá para fazer, que a empresa não deu conta, eu acho que abriu concordata e aí o exército assumiu. E aí a Hum, gente foi lá, eu passei 2 semanas lá fiscalizando e acompanhando, dando start na obra lá. E era a gente mesmo que estava construindo, o próprio exército estava o fazendo. próprio exército. Tem algumas obras que a gente assume, né? Geralmente de estrada, né? Estrada, Essa aí, no caso do ponte, aeroporto, o exército ficou responsável pela parte sim, de pista ali, execução né? de Da pista, pista, né? parte de asfalto ali, muita Nossa, coisa. massa Foi demais, legal, sabe gostei. não. Então você teve uma experiência muito massa aí no exército. Aí. Muita coisa. 15 anos, né? Muito tempo. Eu fico pensando assim, O meu Deus do Clever céu. é o cara, é Temporário o mais antigo. temporário mais antigo que eu conheci dentro do exército. O cara foi temporário e tem mais tempo de serviço que eu, que muito de carreira, mas é claro, eu saí, né? Mas Aham. quantos anos que deu no total? Deu quase 16, sério. O primeiro, quando eu pisei no quartel, fevereiro de 2005, e saí. Então de 2005 até 2009 ali, que foi quando você começou a história aqui, você não trabalhava no deck, você trabalhava mesmo só na parte militar ali, vamos dizer. Isso, Aí em 2005. 2009 você foi pro deck. Exatamente, Legal. exatamente. E aí fiquei no deck até o final, né? Porque a CRO é do deck também, né? Então Ela é subordinada subordinado ao ao deck deck. diretamente. Uhum. Então eu fiquei o restante do tempo todo no deck.
Ah, e praticamente. os próximos 3 anos ali, vamos dizer. Muita 4 anos, sei coisa. lá. Então você ficou esses 4 anos aí na fiscalização lá no DEC. Sim, fiscalização. Aí deu baixa. Dei baixa. A primeira. Não, eu Ah, fiz. não, você. Deixa Continua eu a te contar, história. deixa eu te contar. Eu tenho 3 medalhas de honra ao mérito por baixa. Porque a primeira foi de cabo, que a gente é obrigado a dar baixa para ser promovido. Não sei se Ah, você sabe. eu já vi, E já. a Tem. segunda de sargento para Pra segunda para oficial. oficial, que você também é obrigado, A não, da você não baixa. é obrigado a dar baixa. E aí foi até engraçado, porque quando eu fui dar baixa na última vez, o pessoal falou assim: "Ah, tu vai pegar uma pecuniária agora de oficial", né? E eles não sabiam que eu já tinha pegado tudo parcelado. Ah, é. Tem essa malandragem. Eles É, fazem você dar baixa justamente pra não isso. sei se essa é a intenção, né? Mas também não queria saber, na época eu tava muito feliz, Aí você deu uma baixa, pegou uma uma grana, quirela ali, uma graninha. aham. Aí depois deu baixa de novo com o terceiro, pegou mais uma grana. Cara, você sugou Eu suguei o máximo, né? O todas exército foi as uma mãe pra gotas. mim. E aí, como que foi essa promoção aí? Quando que foi? Como é que Olha, se a deu? outra promoção foi 2011, né? 2010 para 2011, foi 2011. Aham. Então foi Não, muito não, de rápido. terceiro? É, A de terceiro foi quando? só fiquei um ano, Ah, ficou só um ano como só um terceiro? ano, é. Aí nisso já tinha terminado a faculdade. Não, não tinha não, tinha entrado na faculdade. E como é que você virou oficial? Você entrou como oficial como Na em época, qual na quadro? época, no OTT de engenharia. Ah, Na época, você não precisava ter a graduação ainda. Foi os primeiros ali, os primeiros contratos de OTT. Você não precisava ter a graduação completa, né? só precisava estar no curso. Precisava ter um percentual. Era como se. É igual quando o É igual pessoal. CPOR, Igual, NPOR. igual a NPOR. Era Entendi. praticamente idêntico. Você precisava ter entrado, Aham. precisava ter um percentual ali. Como eu já era técnico em edificações, o percentual que precisava estava todo convertido na engenharia do técnico. Entendi. Então eu tinha certificados modulares de engenharia, e Aham. aí eu apresentei e entrei, já na Ah, graduação. Foi muito caraca, bom, foi muito foi bom. bom demais da Isso conta. não acontece mais, né? Não É, tem hoje tem mais. que estar formado já, né? Exatamente. E tem que ter muita experiência agora para poder entrar, né? É. O pessoal que tá entrando aí, o pessoal tá entrando em Currículo lá tudo nas alturas. pós-graduado, PhD, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos. Ai, ai, massa demais. Então, aí você ficou um ano já, saiu oficial e depois ficou os últimos 3 anos ali como oficial no Mais dois exército. só, mais Mais dois, dois. mais dois. O Aí último é. ano aí eu fui, depois que eu saí depois que eu dei baixa como militar, eu entrei na fundação e O que que é depois fundação? a fundação era um órgão que prestava serviço pro exército com pessoal civil, Uhum. né? Então, o pessoal técnico naquela época não era contratado como é contratado hoje, né? Através de concurso, essas coisas. Então, eu fiquei um ano também só e depois aí saiu o concurso, né? Aquele que a gente o edital Técnico temporário? isso, não é técnico temporário, Ah, não, você já tinha dado baixa, né? é É de outro. servidor Eu civil. esqueci o nome, servidor civil. SSC, não sei É o porque quê. mudou o nome toda hora, porque eu esqueci, mas na época era Então, mão era o de obra edital. temporária, Isso. era MOT, né? Ah, E sim. aí eu entrei, mudou muita coisa, né? Eu me sinto até velho. Aí, no caso, você saiu, ficou um tempo nessa fundação e aí saiu esse edital para um concurso para temporário, Isso, para entrar no exatamente. exército. Aí você, vou voltar Aí pro é esse. exército. Não, mas eu nem saía, eu só fazia e mudava ficava no mesmo lugar. Toda Ah, essa transição de 2009 até o último tempo, era só trâmite o administrativo. administrativo. Então, assinava um papel, pegava outro, entregava Mas a outro. função era a Era a mesma. mesma. Continuava fazendo a mesma Ah, coisa. só mudava de quadro ali, É. entendi. Aí você ficou 2 anos como nessa fundação, como se fosse, e depois entrou com esse mod, que é um processo seletivo para temporário. Isso, um Aí processo você entrou seletivo. como servidor civil temporário. Isso, Aí ficou exatamente. mais quanto tempo? Aí fiquei até 2021, né? Até 2021. Ah, e aí nisso você fez transferido para Goiânia? Aí fui transferido para Goiânia. E aqui em Goiânia você ficou 4 anos. Não, Goiânia eu entrei em dia 1º de abril de 2019. Aí ficou 2 anos. Fiquei 2 anos. Ah, legal. Aí quando foi em fevereiro eu resolvi sair de 2021. Eu acho que eu saí, eu não lembro qual foi a data exata. Acho que foi em março.